Bem-vindos de volta. Som, teste, 1, 2, Opa. teste. Opa! Eu que tô com som horrível, né? Tá Não, muito dá pra alto ver meu se... som? Não, tá de boa. Tá bom. Não esqueçam de tomar água, tá? Muito bom. 21 participantes já. Acho que tá legal. Voltar onde estávamos, então, né? Desculpa, tá? Recursos limitados da máquina fizeram com que ela travasse. Vou compartilhar minha tela novamente. Voltar lá para o nosso diagrama, onde nós estamos fazendo o nosso raciocínio. Tá? Então, a ideia era fazer esta verificação, né? Então, esse losango aqui, ele reflete as condições que eu vou colocar na minha estrutura condicional, ou seja, a condição que eu vou colocar lá ao lado do C. Entre o C e o então, entram essas comparações aqui. Então, são 3 comparações ligadas por E para garantir resultado verdadeiro apenas quando cada uma particularmente der verdadeira. Se uma delas falhar, significa que o resultado final será falso, indicando que os valores não correspondem a um triângulo. Tá certo? Professora. Oi. Por que numa aula a senhora disse que em algumas situações o E seria uma multiplicação e o OU seria uma adição? Porque é isso que acontece mesmo. Deixa eu tentar fazer uma caixinha de texto aqui para a gente simular, tá? Oh, meu Deus, 1000 a 0 aqui. Estão vendo a minha tela, né? Sim. Imagina que você tem assim, condição 1, condição 2, tá? E o resultado. Tá? Estou simulando aqui fazendo uma tabela aqui, tá? A gente tem essa situação, tá? Vamos imaginar o seguinte, a gente tem lados do triângulo A, B e C, tá? A, B e C. Vou até colocar aqui do ladinho, vou colocar aqui numa outra caixa de texto. Aqueles exemplos que a gente citou lá, tá? A igual a 2, B igual a 10, C igual a 3, tá? Esse é o nosso cenário, só para a gente analisar. Vamos voltar aqui para a nossa situação. Quem é a minha condição 1? A minha condição 1, vamos dizer que seja A menor que B mais C, tá? Essa é a primeira condição que eu vou analisar, tá certo? E vou pegar uma outra, só vou pegar duas, tá? Só para exemplificar. Eu vou pegar B menor que A mais C. Ok? Tá. Então, essa é a minha condição. Quais são as possibilidades? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu tenho o valor A, 2, e B mais C dá 13, certo? 2 é menor que 13? Não. Então, essa é uma situação... 0 para o texto. Essa é uma... Opa. Ai, desculpem, gente, hoje eu estou bem ruim. Essa aqui é uma situação em que a condição deu falso, concorda comigo? Os valores que eu dei fizeram com que essa afirmação fosse falsa, né? Vamos analisar... Não, perdão, verdadeira, né? Verdadeira.
2 é menor que 13. Concorda comigo? Quem que perguntou? Foi Stephanie? Sim. Ah, tô conhecendo a voz já. Então, essa primeira condição, ó, A menor que B mais C, com esses valores que eu dei aqui, deu verdadeiro, certo? A outra situação, B menor que A mais C. Com esses valores aqui, ó, B vale 10. A mais C dá 5. 10 é menor que 5? Então, esse é um caso aqui em que deu falso. Concorda comigo? Sim. Quando eu estou trabalhando com o conectivo E, que é o caso que eu falei para vocês usarem, o que significa? Verdadeiro e falso, o resultado é falso. Se nós analisarmos que o verdadeiro, internamente, em termos de bits, tá? Quando a gente está pensando como um bit, qual que é o valor de um bit? O valor de um bit ou é 0 ou é 1. O bit assume valor 1 quando é verdadeiro. Então, falar verdadeiro é a mesma coisa que falar 1, tá? E falar falso é a mesma coisa que falar 0. Ok? Então, se nós analisamos que verdadeiro e falso deu falso, significa que esse falso também vale 0. E aí, eu posso entender que ocorreu, falar verdadeiro e falso é a mesma coisa que fazer a multiplicação entre 1 e 0. 1 vezes 0, o resultado é quanto? 0. Tá certo? Ao passo que, se eu estivesse pensando em termos de ou, se eu tenho verdadeiro, que é a mesma coisa que 1, ou falso, que é a mesma coisa que 0, o resultado de verdadeiro ou falso é verdadeiro, porque o ou exige que apenas uma comparação dê verdadeiro. Ora, se apenas uma sendo verdadeira, o resultado foi verdadeiro, e verdadeiro vale 1, né? Significa que eu fiz 1 mais 0 para o resultado da 1. Tá certo? É isso que eu quero dizer quando você pode entender o E, o conectivo E, como sendo uma multiplicação. Por quê? Você pode estar multiplicando qualquer coisa. Se um dos elementos na multiplicação deu 0, o resultado todo é 0, não é? É o que eu quero dizer no meu E. Se uma condição deu falso, o resultado final todo é falso. Diferentemente do ou. Se um deu verdadeiro, significa que o resultado vai dar verdadeiro. Então, você está adicionando. Se um deu 1, o resultado vai dar 1. Você pode ter todo mundo 0, mas uma parcela deu 1, o resultado é 1. Tá? É isso que essa relação que você precisa ter em mente. No ou, uma condição verdadeira, resultado verdadeiro. No e, todo mundo tem que ser verdadeiro para o resultado final ser verdadeiro. Tá? Tá, agora ficou claro, porque aquela explicação da pizza e do churrasco lá ficou meio confuso e aí eu fiquei com essa dúvida. Mas muito obrigada. E outra coisa, o e, ele sempre representa uma intersecção. Já que todo mundo tem que ser verdadeiro, ele acaba sendo a intersecção, tá? E o ou mas se você entendeu aqui em termos de multiplicação e de adição, já tá valendo, tá bom? Vamos para o próximo slide. Voltando aqui. Então, esse era o slide que a gente estava falando, né? E esse era nesse ponto que eu estava no meu desenvolvimento. Deixa eu ver se minha máquina virtual já abriu. E aí, vamos retomar aqui, então. Eu só estou iniciando aqui meu Visual G, tá? Um minutinho só. Então, vamos voltar para o nosso algoritmo, tá? Eu vou parar o compartilhamento da minha tela. Vou voltar agora lá no nosso Visual G para ver como é que a situação ficou. Então, nós estávamos nesse ponto. Todo mundo me acompanhou até aí? Né? Então, aquela condição, ó, tá aqui. O que estava lá no nosso diagrama, nós colocamos aqui. Tá certo? E vou executar. Vou executar. Então, 10 mais 2 mais 3. Não forma um triângulo, conforme nós tínhamos visto. Tá claro isso? Então, tá. Então, voltando aqui. E agora eu vou fazer o compartilhamento voltando lá para o nosso exercício, né? Deixa eu abrir aqui nossa listinha de exercício, nossa listinha 3. Como eu tive que iniciar o computador,
Fechou todo mundo. Vou compartilhar aqui a minha tela, que é a lista. Agora, o que a gente tem que fazer? Bom, eu já sei quando é que se formou o triângulo. Então, quando eu entrar naquela situação onde foi mostrada a mensagem forma um triângulo, eu vou ter que complementar dizendo qual é o tipo de triângulo, tá? Quando ele foi por caminho de não forma um triângulo, eu não tenho que fazer mais nada, o exercício está concluído, porque não tenho que analisar se os lados não formaram um triângulo, tá certo? Sendo assim, eu fiz aqui um gráfico para a gente analisar, né, o raciocínio. Esse aqui é aqui onde a gente estava, agora nós vamos complementar. Esse caminho aqui, ó, do forma um triângulo, a gente vai ter que acrescentar mais alguma coisa, tá bom? Eu vou acrescentar, olha que beleza, estão vendo? Estou fazendo do jeito mais confuso aqui, vamos ver se a gente consegue seguir aqui o nosso... Ó, então aqui, ó, se forma um triângulo, né? Se formar um triângulo, eu sigo adiante para verificar se ele é um triângulo equilátero. Um triângulo equilátero significa que os três lados são iguais, certo? Então, eu estou comparando se o lado A é igual ao lado B e se o lado B é igual ao lado C, tá certo? Existe uma propriedade na matemática chamada propriedade distributiva. Se eu sei que o A é igual ao B e que o B é igual ao C, automaticamente o A é igual a C. Por isso que eu não precisei fazer a terceira verificação, tá? Eu não precisei colocar aqui E, A igual a C, porque já ficou implícito, tá bom? Se esses três lados aqui, se esses três lados forem iguais, eu sigo o caminho aqui do verdadeiro, mostro que é equilátero, certo? Se for falso, eu vou verificar outras possibilidades, tá? Esse diagrama que eu fiz aqui é uma situação em que eu coloco três Cs independentes, sem o senão. Vocês observam que ele está um pouquinho confuso? Tem seta indo para muitos lados? O que vocês acham deste gráfico aqui? Não ficou mais simples, mais limpo? O que vocês acham? Pode responder. Esta versão ou esta versão? Qual vocês querem implementar? Acho que ela tá um pouquinho melhor, hein? Esta aqui, que tem mais setas, ou esta aqui, que tem menos setas e está mais limpo? Então, vamos entender isso aqui. Eu testei os três lados do triângulo. Ok. Verifiquei que formam um triângulo. Muito bem. Se formam um triângulo, eu sigo adiante para saber qual é o tipo. Se o lado A é igual ao lado B e lado B é igual a C, eu já sei, se der verdadeiro, eu sei que é um equilátero e encerrei o meu algoritmo. Se essa primeira comparação não foi verdadeira, eu sigo o caminho do falso. Bom, a única coisa que eu sei quando eu estiver aqui, ó, nesse caminho, é que o triângulo não era equilátero. Mas eu ainda preciso decidir se ele é escaleno, que é aquele que tem os três lados diferentes, ou se ele é isósceles, que tem dois lados iguais e um diferente. Se eu tenho que decidir, eu vou fazer mais essa verificação. O que eu estou perguntando? Se o lado A é diferente do B, e se o lado A é diferente do C, e se o lado B é diferente do C. Se isso ocorrer, se essa condição final der verdadeira, eu sigo o caminho do escaleno, porque os três lados foram diferentes entre si. Se essa condição aqui deu falso, bom, eu descartei o equilátero e descartei o escaleno, portanto, só sobrou a possibilidade de ser isósceles. Certo? Então, vamos implementar essa situação aqui. Outra coisa que eu quero que vocês analisem é que toda essa verificação, deixa eu fazer uma anotação, toda essa parte aqui, ó, toda essa parte aqui, ela só ocorreu quando eu verifiquei que eu estava trabalhando com triângulo. Quando não formou o triângulo, eu não fiz mais nada, certo?
Significa que toda essa parte aqui, toda essa verificação, nós vamos acrescentar lá dentro do então que eu já implementei. Então, vou parar aqui meu compartilhamento e vamos voltar lá para o nosso Visual G. Todas aquelas verificações, se era equilátero, isósceles ou escaleno, só ocorreram quando eu já sabia que era triângulo, certo? Então, eu vou acrescentar tudo aquilo aqui, ó, nesta partezinha aqui, dentro do então. No senão, eu não vou fazer mais nada, tá? Então, vamos lá? Primeira verificação que eu coloquei lá no meu diagrama. Se o lado A igual ao lado B e se o lado B igual ao lado C. Se eu verificar que isto é verdadeiro, então eu vou colocar aqui um escreva equilátero. Ok? Porém, isso pode não ser verdadeiro, não é? Porque eu tenho ainda as outras duas possibilidades, isósceles ou escaleno. Então, esta condição aqui, ela pode dar falso. Se der falso, oi? A senhora está colocando, então, um porém dentro de outro porém, assim dizer. Exatamente. Lembra na aula de ontem que eu usei o exemplo da bonequinha que se chama matriosca, mariosca, a bonequinha russa? Uma bonequinha dentro de uma bonequinha? Então, aqui eu estou fazendo uma verificação dentro de uma verificação, tá? Ó, vamos sempre seguir a linearidade, né? A gente passou aqui pela linha 13. Vamos supor que as medidas que eu tivesse fossem 2, 3 e 4. Essas medidas fazem com que essa condição seja verdadeira. Sendo verdadeira, eu entro no então. Entro no então, eu mostro a mensagem forma triângulo. E aí eu tenho que descobrir que tipo de triângulo. Para descobrir qual é o tipo, aqui dentro eu tenho que fazer outras análises. Comecei analisando se os três lados eram iguais. Se isso aqui der verdadeiro, então eu sei que é equilátero. Mas pode ocorrer disso não ser verdadeiro. Então eu tenho um senão. Quando eu chego neste senão, o que eu sei? Eu sei que eu tenho um triângulo, eu sei que ele não era equilátero, mas eu não sei se ele é isósceles ou se ele é escaleno. Então, eu coloco aqui dentro desse senão um outro C. Vou perguntar se o A é diferente do B e se o B é diferente do C e se o C é diferente do A. O que é isso? Opa, aqui tá errado, não é R, é I, né? O que é isso? Os três lados são diferentes entre si. Se isso ocorrer, o tipo do triângulo é escaleno. Tá? Professora, Eu. tenho uma dúvida. Pois não. A hora que eu executei, eu já tinha feito. Se você colocar 2 e 3 e 5, ele não vai dar nenhum triângulo. 2, 3 e 5. Por quê? Está infringindo a regra. Qual que é a regra? Então, mas ele não mostrou nenhuma mensagem. Ah, bom. Ele deveria ter mostrado não forma triângulo. É porque, tipo, ele não deu maior que o A e o que o B. Ele deu igual que o A e o B, entendeu? Então, e o igual infringiu a regra, né? A regra é que tem que ser menor. Entendi. Não igual. Igual ele não considera triângulo também. Tá bom, então. Obrigado. É isso aí. Então, beleza. Então, ó, o que acontece? Quando nós estivermos aqui nessa linha, a gente passou pela linha 13 e verificou que era triângulo. Mostrou a mensagem. Daí, testou para ver se era equilátero. Se eu estou na linha 19, é porque aqui na linha 15 deu falso. Eu caí no senão. E aí, no senão, eu verifiquei se os três lados eram diferentes. Se os três lados forem diferentes, ele entra no então e escreve escaleno. Agora, se essa condição também der falsa, a única opção que resta é ser o quê? Isósceles, né? Que é aquele que tem dois lados iguais e um diferente. Eu vou executar isso aqui passo a passo para a gente entender, tá? Agora, lembrem, a gente colocou vários Cs, um dentro de outro, não foi? Nós temos que fechar todos esses Cs.
Essa parte aqui, ó, da linha 18 até a linha 21, ocorreu dentro desse senão que eu abri na linha 17. Então, eu vou colocar um fim C aqui, ó. Opa. Tá? Uma bonequinha pequenininha colocada dentro do senão. Estão vendo esse C que eu abri aqui na linha 15? Ele existe dentro deste então. Portanto, antes de eu chegar nesse senão aqui, eu tenho que colocar um fim C. Deixa eu juntar aqui, ó, para vocês verem bem. Aqui, ó. Então, aqui está o C, que verifica se é triângulo. Toda aquela verificação quanto aos tipos, equilátero, escaleno e isósceles, que vai da linha 15 até a linha 23, foi aberta na linha 15, foi fechada na linha 23 e todo esse pedaço ficou dentro deste então. Na linha 24 é o senão que contraria a condição da linha 13. Quando esta linha aqui der falsa, o que acontece? O meu algoritmo vai pular o então e vai cair aqui no senão e vai executar o que está aqui dentro. Tá? Para ficar mais claro, vamos colocar aqui, deixa eu salvar o meu exercício, vamos fazer uma execução passo a passo? Então, primeiro eu vou começar com a situação de não formar triângulo, tá bom? Então, posso até pegar o exemplo que o colega, que eu não observei o nome, falou agora há pouco. 2, 3 e 5, tá? Então, vamos lá. Vamos executar passo a passo com... Ai, perdão, falei passo a passo e apertei o F9. Deixa aqui. Com o F8, tá? Então, F8 vai executando passo a passo. Vou apertar um F8 novamente. Vocês não estão vendo, né? Mais um F8, mais um F8. Ó, criou as variáveis aqui, tá? Eu estou passando lá em cima, é que ele não está mostrando a parte inicial da tela. Criei as 3 variáveis, A, B e C. Peraí, deixa eu... Estou fazendo tudo muito feio, tá? Eu vou acabar com essa execução aqui, bem rapidinha. E vou fazer direito. Vou fechar aqui. Tá, deixa eu subir aqui. Aqui está o nosso algoritmo, tá bom? Vamos lá. F8. Aqui. Começou a execução. F8 novamente, vou entrar nas variáveis, passando pela linha 4, criei as variáveis ABC, todas valendo 0, entrei no início do processamento, executei o escreva, apareceu aqui na tela, vou executar o leia, ele quer uma medida, 2, lado A vale 2. Mais um F8, ele mostrou outra mensagem na tela, mais um F8 para ele executar o leia, vou digitar 3. Mais um F8, a terceira mensagem, mais um F8, o terceiro leia, e eu vou digitar 5. Muito bem. Então, aqui nós temos as 3 medidas. A regra é, o lado A precisa ser menor que os 3 lados. Então, vamos ver. O lado A vale 2. 2 é menor que 3 mais 5, certo? Então, aqui deu verdadeiro. O lado B vale 3. 3 é menor que 2 mais 5. Então, 3 é menor que 7. Deu verdadeiro. O lado C, ele está perguntando se o 5 é menor que A mais B. A mais B dá 5 também. 5 não é menor que 5. 5 é igual a 5. Então, aqui também deu falso. Se tudo correr bem, ele tem que mostrar a mensagem não forma triângulo. Vou dar um outro F8 e aqui, ó, não forma um triângulo. Tudo bem? E encerramos a execução. Então, já vimos a situação de não formar triângulo. Agora eu vou rolar aqui um pouquinho para que na hora do F8, tá, a gente consiga ver certinho por onde que ele está passando aqui nos Cs, tá? Vocês já entenderam como é que funciona o escreva e o leia, não precisa ficar prestando muita atenção nele, né? Então, vamos lá. Mais uma execução passo a passo. Vou dar um F8, criou variáveis, mostrou a mensagem na tela, está executando o comando leia. Vamos colocar 2, 3 e 4. Esses valores formam um triângulo. E formam um triângulo do tipo escaleno.
porque os três lados são diferentes entre si. Então, eu vou colocar 2. Mais um F8, mais um F8 para eu colocar 3, mais um F8, mais um F8 para eu colocar o 4. Ó, tá vendo na linha 13 que ele começou a verificação. O que ele vai olhar? O lado A é 2. 2 é menor que 3 mais 4, verdadeiro. O lado B é 3. 3 é menor que 2 mais 4, verdadeiro. O lado C vale 4. 4 é menor que 2 mais 3. Então, deu verdadeiro em todas as situações. Ele precisa entrar no então. Vou apertar um F8 para ver se ele vai entrar. Ó, entrou na linha 14. E aí ele vai executar o escreva, porque ele já sabe que forma um triângulo. Agora, ele começou na linha 15 para verificar qual é o tipo do triângulo. Então, ele vai perguntar, o lado A é igual ao lado B? Já deu falso. O lado B é igual ao lado C? O lado C já deu falso. Então, falso na primeira e falso na segunda. Resultado final, falso. Logo, ele tem que cair no senão da linha 17. Ó, ele passou direto, né? Mas entrou no senão. Aqui, agora, ele vai verificar se os três lados são diferentes entre si. O lado A vale 2, é diferente do lado B, que vale 3. Então, aqui deu verdadeiro. O lado B vale 3. É diferente do lado C, que vale 4. Então, aqui deu verdadeiro também. E o lado C vale 4, é diferente do lado A, que vale 2. Deu verdadeiro também. Então, os três lados são diferentes entre si. 3 comparações ligadas por um E, resultado final, verdadeiro. Portanto, ele tem que entrar no então e executar a linha 19. Vamos ver. Mais um F8. Ele entrou no 19, mostrou a mensagem escaleno, não vai executar mais nada, porque ele vai pular o senão e a próxima linha que ele encontra é do fim do algoritmo. Ficou claro nessa execução, gente? Alguma dúvida? Não? Beleza? Vamos fazer mais uma execução para ver se ele consegue descobrir se dois triângulos são isósceles. Então, vamos lá. Eu vou colocar 4, 4 e 6, tá? Eu vou executar mais uma vez. Vamos lá. Criou as variáveis. Primeiro escreva, vou colocar 4. Mais um F8, mais um F8, vou colocar outro 4. Mais um F8, mais um F8, vou colocar 6. Tá bom? Ó, ele vai verificar aqui se é triângulo. Essas condições formam um triângulo, portanto, ele tem que entrar no então. Entrou, está executando a linha 14, mostrou a mensagem forma um triângulo na tela. Agora ele vai ver se os três lados são iguais, isso vai dar falso, ele vai ter que ir lá para o senão da linha 18. Perfeito. Aqui ele vai perguntar se os três lados são todos diferentes entre si. Na primeira comparação já vai dar falso, porque ele vai perguntar se o lado A é diferente do lado B. Tanto o lado A quanto o lado B valem 4. Aqui já vai dar falso. Todas as condições ligadas por um E, se uma der falso, já é suficiente para dar falso. Ele tem que cair no senão lá da linha 21. E ele entra no senão da linha 21, mostra que é um triângulo isósceles. Se ele passou por aqui, ele ignora esse senão da linha 24 e encerra o algoritmo. Certo? E com isso a gente conseguiu fechar esse exercício de verificação de triângulos, né? Ele envolveu. Por que eu gosto muito desse exercício, né? Porque ele coloca C dentro de C, estrutura condicional aninhada. Então, olha aqui, ó. Eu tenho uma estrutura condicional aninhada dentro de outra estrutura condicional aninhada em outra estrutura condicional. Então, como se fossem 3 bonequinhas, uma dentro da outra. E a gente precisa prestar atenção para colocar o fim C no lugar certo, né? Para saber os caminhos a seguirem, a serem seguidos. Ok? Dúvidas cruéis? Não? Dormiram já, gente? Ainda não, né? Vamos fazer mais um exercício? Vou pegar um exercício mais light agora, tá? Vou compartilhar a minha tela. E vou pegar a lista de exercícios. Tá?
E agora vamos fazer o exercício número 1. Vocês acham que o exercício número 1 é fácil, é difícil? Mais fácil, mais difícil que o do triângulo? Credo, já dormiram? Peraí Tá que eu tô bom. raciocinando. Não, tá bom. Pelo menos faça um barulhinho aí para eu saber que o meu áudio tá funcionando, tá? Preferia que você fizesse a 3. O 3, deixa eu ver. Ah, que o 3 é mais comprido, é mais longo. Esse 3, a gente pode fazer uma brincadeira assim. Olha que legal que vai ser a brincadeira. Brincadeira. A brincadeira. Vocês... E aí, gente, eu não quero estresse, eu não quero que vocês fiquem nervosos e nem ansiosos. Pelo amor de Deus, a gente já tá preso dentro de casa. Se ficar com crise de ansiedade, não ter hospital para correr. Eu quero que vocês pensem na solução e tentem fazer. Não precisa estar correto, tá? Eu quero que vocês coloquem o máximo que vocês conseguirem no exercício 3. Ele vai ser a atividade que vocês vão me encaminhar nessa semana como um portfólio, tá bom? Então, vocês vão ter o resto dessa semana para fazer até a próxima segunda. E aí, quem encaminhar o portfólio já vai ter a nota. O que eu quero é que vocês tentem, porque daí na segunda-feira eu começo com ele. Ele é um exercício longo, tá? Ele consome bastante tempo. E aí eu começo a fazer esse exercício. E vai ser legal, porque vocês vão observar, ah, eu não consegui fazer isso. Aí a hora que eu apresentar a solução, vocês já vão ficando mais espertos, entendeu? E vai fazendo as ligações, tá? Então esse exercício 3, terminada a aula, eu vou abrir a tarefa lá no AVA, para vocês enviarem para mim. Completo ou incompleto, corretamente ou incorretamente. Mandem o que vocês fizerem para a gente resolver na segunda-feira, tá? Quando a gente vai receber a nota do portfólio passado que a gente colocou? Porque tinha um programa que era para ser feito. Sim, eram 2, né, que você tinha que mandar? Foram 2. Isso, era verdade, 2. Era 2 exercícios. Se tudo correr bem, na segunda-feira eu já tenho as notas, tá? Se tudo correr bem, mas eu espero já ter, tá bom? Então, combinado que esse é o portfólio, vamos fazer o exercício 1, que ele é mais simples, tá? Apesar de parecer que não. Faça um algoritmo que receba 3 números, obrigatoriamente em ordem crescente. Então, ó, você vai confiar no usuário. Você vai falar, digita 3 números. Aí ele vai digitar o número 1, por exemplo, 5. Depois ele vai digitar o número 2, 10. O número 3, 15. Então, ele vai fornecer os números já em ordem crescente. O quarto número pode ser qualquer coisa. Ele escolhe. -1, 30, 100, qualquer coisa. E aí você tem que colocar os 4 números em ordem decrescente. O que pode acontecer? É fácil ou é difícil? Eu achei fácil, professora. Eu consegui fazer. E os outros? Cadê a ala O processador feminina? derreteu. A ala feminina dormiu? Não, é que pra mim tudo é difícil mesmo. Então tá bom. É difícil, então vamos fazer. O bom de ser difícil é que uma hora ele vai virar fácil. Minha autoestima tá parecida com a dela. Que isso. Ainda bem que tem um masculino aí falando também, né? É isso aí, isso aí. Vamos lá. Vamos fazer o nosso raciocínio aqui, tá? A gente tá junto. Só Tamo 38 resolve. Deixa eu O só pior ver é que o não tem nenhum exercício que a gente fala assim, nossa, pelo menos esse é fácil. Então vamos simplificar. E se eu falasse assim, ó, faça um algoritmo que receba 2 números e mostre qual é o maior. Ficaria mais fácil? Deixa eu compartilhar minha tela. Colocar o símbolo de menor e maior, a senhora quer dizer? Deixa eu abrir aqui um. Mais ou menos, deixa eu abrir. Deixa eu fazer aqui um desenho. Ai, Senhor. Senhor Deus. Deixa eu abrir aqui. Imagina que o enunciado fosse isso aqui, ó. Criar um algoritmo. Opa. Estão vendo, né, minha tela? Que receba
Dois números, podem ser números inteiros, tá? E mostre qual é o maior deles. O que a gente tem que fazer aqui? Primeiro, pedir os dois números, né? Então, 2 leias, 2 escrevas. Ok. E depois que eu tiver os dois números, o que eu faço? Pensem aí, nosso tempo está acabando, hein? Vou descompartilhar a tela. Um C? Hã? Faz um C? Faz um C. Por que eu tenho que fazer um C, gente? Para ver qual é maior? Porque eu tenho que decidir, né? João, daqui a pouquinho eu falo de novo sobre a atividade, tá? Eu tenho que decidir. Toda vez que eu tenho que decidir, eu tenho que fazer um C, tá certo? Então, pense aí, ó. O algoritmo recebe dois números e eu tenho que dizer qual é o maior deles. Pensem nisso. Eu vou parar a minha gravação, vou abrir um novo link e estou mandando para vocês. Enquanto eu faço tudo isso, vocês pensam nessa solução aí, tá bom? Não fujam, hein? Tem 22 participantes. Eu quero ver pelo menos os 22 de volta.